Olá pessoal, meu bom dia a todos vocês. Hoje nós vamos fazer um modelo aqui simples de uma melancia inteira, usando recursos pelo Shader Editor. Vamos ver como isso é bem prático, tá? Eu vou usar o objeto esférico, eu adiciono ele aqui através da Mesh e vou fazer uma rotação dele pelo eixo Y, usando RY90. Veja que os polos dele estão apontando em direção ao eixo X. Vamos, com o objeto selecionado, usar o recurso SX para alongar um pouco e vamos dar ao nosso objeto a aparência de uma melancia usando o shader. Então eu vou altear o painel Timeline. Vamos entrar aqui no painel chamado Shader Editor. Notem que o objeto, por enquanto, não tem nenhum material, então eu preciso clicar em New e ele já gera para mim aqui, de forma automática, o material Principal BSDF, que é esse material que está aqui na barra de propriedade da direita. Então ele está aqui sendo representado por esse node. Para criar o efeito, nós vamos adicionar o seguinte node. Primeiramente, nós vamos adicionar um Color Ramp, que é um node de conversão. Vamos deixá-lo aqui. Vamos adicionar depois um node Texture do tipo Wave Texture. Outro Texture do tipo Gradiente. E vamos adicionar um nó de entrada do tipo Texture Coordinate. Vamos fazer as seguintes ligações. Vamos ligar o Object do Texture Coordinate no Vector do Gradiente Texture. Vamos ligar o Factor do Gradiente Texture no Vector do Wave Texture. Vamos ligar o Color do Wave Texture na entrada Factor do Color Ramp. E por último, nós vamos ligar aqui o node Color do Color Ramp no Base Color do Principal BSDF. Para ver o efeito, nós vamos ter que mudar a nossa porta aqui para o modo denominado Material Preview. Vamos clicar aqui só para que vocês possam enxergar. Vamos ter um efeito parecido com esse, mas nós vamos vir aqui no node Gradiente, onde tem o Linear, vocês vão trocar por Radial. Ele já nos fornece um efeito aqui interessante. Eu vou então usar aqui o cursor na janela de cima, botão direito do mouse, Shade Smooth para suavizar a casca aqui da nossa melancia. Para gerar as cores da casca, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer essa seta que tem um tom escuro um pouco mais para cá, para engrossar. E aqui está ótimo. Só que essa setinha aqui, eu vou clicar no seletor de cores. Vou aumentar um pouquinho a intensidade e vou deixar aqui com um tom verde escuro. E a outra setinha que tem um tom claro, eu vou selecioná-la aqui embaixo no seletor de cores e vou deixar com uma tonalidade um pouco mais clara, para dar aquela impressão de casca de melancia. Com esses procedimentos feitos, nós vamos agora fazer o seguinte. Aqui entre o Wave Texture e o Color Ramp, eu vou trazer esse node para cá, eu vou inserir um outro node que vai ser o node Mix. Basta vocês com o cursor aqui, digitar a tecla F3, pesquiso a palavra Mix, está aqui o node, tá? É um node de conversão. Vou conectá-lo aqui. Onde tem o Float, eu vou clicar e vou mudar para a condição Color. E vamos novamente interligar o Color dele na opção de entrada A do Mix e vamos ligar o resultado no Factor do Color Ramp. A priori vamos ter aquele mesmo efeito que nós vimos anteriormente, mas nós vamos precisar adicionar mais um node para criar o efeito distorcido da casca da melancia. Então a gente adiciona uma textura que dessa vez pode ser Noise Texture. Vamos deixá-la aqui embaixo do Wave Texture. Eu vou pressionar o botão do meio para arrastar um pouquinho e vou ligar a saída Color do Noise Texture com a entrada Mix que nós adicionamos. Aqui eu já posso usar a opção de distorção para fazer uma distorção aqui justamente na forma da casca da melancia. E aqui no node Principal BSDF eu vou dar um pouquinho menos de brilho aqui ó, no Roughness. Agora eu vou adicionar no cenário um chão. Vocês podem adicionar um plano, tá? Eu já tenho um plano feito aqui que eu tinha ocultado. Um chão aqui, vocês podem
colocam a luz numa posição interessante. E a luz eu utilizei aqui com o Color, com tom branco e um poder de 6.000 watts, tá? Para poder o nosso efeito ser bem visto, eu utilizei também uma imagem de plano de fundo. Essa imagem eu busquei lá no site, imagem qualquer aqui, que vocês podem utilizar, aquela imagem panorâmica, eu usei essa imagem daqui, porém no render eu utilizei em modo transparente, para que ela não interfira no fundo. Como o plano é quem está absorvendo quase toda a tela aqui, a gente não tem como ver a imagem. Então o que é que a gente vai fazer? Aqui eu vou mudar para o modo denominado Cycles. E aqui no Cycles, se eu entrar no modo Rendered, que é a renderização em tempo real, vocês vão ter aí o efeito da melancia criada com esses nodes de forma bem prática, tá? Agora, se quiser renderizar, é só clicar no ícone da câmera, posicionar o objeto no ângulo que vocês queiram. Vou deixar aqui, vou aproximar e vou dar o Render Image. Aguardo o processamento acontecer. Veja que ele começa a criar o ruído da renderização pelo modo Cycles. Peço desculpas aqui porque o computador ele tem um adaptador gráfico muito fraco, então demora um pouquinho. Eu, como estou utilizando aqui nas configurações do sample, o render com o max sample em 16, ele vai gerar 16 passos até fazer a renderização final. Lembrando a vocês que essa qualidade aqui de max samples, quanto maior for, melhor é a qualidade da renderização, porém mais demorado é o processo. Vou deixar chegar em 16 e aqui está o passo final da nossa melancia pronta. Só falta agora vocês cortarem e degustar mesmo. Até o próximo tutorial. Um grande abraço para vocês. Boa semana a todos vocês.